Hoje quero falar sobre um tema muito complicado, que é o preconceito. No dicionário, a palavra preconceito é uma opinião desfavorável que não é baseada em dados objetivos, mas que é baseado unicamente por um sentimento hostil, motivados por hábitos de julgamento ou generalização apresadas. A palavra também pode significar uma ideia ou conceito formados antecipadamente, e sem fundamento sério ou imparcial. Mas para mim, na minha opinião, preconceito é uma falta de respeito, um ato desfavorável, uma pessoa que se acha melhor que a outra a partir de suas opiniões sobre crenças, religiões, etnias, gêneros, opção sexual, entre outros. Enfim, é uma atitude desumana e ignorante dessas pessoas. Então, o primeiro preconceito que eu quero falar é sobre o machismo em nossa sociedade. O machismo é a ideia estúpida que infelizmente muitos homens têm, que de alguma forma seja superior às mulheres, que elas devem ficar submissas a eles e que só devem fazer suas vontades, não as vontades próprias que elas têm. Isso também é parte cultural de vários séculos, onde as mulheres já tinham seus destinos traçados desde o seu nascimento, que é de ser dona de casa, de ter filhos. Isso era sua única opção. E as mulheres não tinham nem direito de voto, para vocês terem noção de como o machismo era bem pior antigamente. Pelo menos essa situação melhorou ao decorrer dos anos, e as mulheres hoje em dia podem escolher o seu próprio destino, ao invés de serem privadas de fazer o que gostam. Nos tempos atuais, com cada vez mais mulheres se impondo no mercado de trabalho, mostrando que podem fazer tudo o que quiser. Muitos homens se sentem incomodados com essa situação, pois não aceitam que as mulheres sejam tratadas como iguais, como eles. Acham que isso é um insulto para eles e, mesmo com o crescimento das mulheres, muitos idiotas ainda duvidam de sua capacidade. E isso para mim é uma tremenda ignorância. Outro exemplo de machismo é em muitos relacionamentos, onde o homem não aceita que suas parceiras ganham mais no trabalho que eles. E isso para eles é um insulto para a sua masculinidade. Infelizmente, esses homens têm essa ideia atrasada. Não dá para entender porque um indivíduo do sexo feminino é inferior ao do sexo masculino. Onde está escrito isso? Não sei. Outro exemplo é que as mulheres ficam com fama de putas por ficarem com mais de um homem. Já se for ao contrário, se foram os homens que ficarem com mais de uma mulher, são tados como garanhões. Para mim isso é um absurdo. E essa sociedade machista me enoja. O tema que eu vou falar agora é sobre o preconceito religioso. O preconceito religioso é uma forma covarde de quando as pessoas xingam, humilham e também cometem atos violentos contra pessoas de religiões diferentes, ou seja, outro crime covarde em nossa sociedade. Todos temos direito de escolher nossa própria religião. Não consigo entender o porquê de tanta revolta e ódio. Onde está a paz e o respeito de suas religiões com o próximo? Eu, como sou católico, não concordo com muitas coisas sobre outras religiões, mas eu respeito, pois todos merecemos respeito, independente de suas crenças. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas fizeram o Holocausto, ou seja, o genocídio de aproximadamente 6 milhões de pessoas. Entre as vítimas estão judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, ou seja, esses monstros chamados de nazistas atacavam milhões de pessoas por não seguirem sua crença e acharem que suas vítimas eram impuras e por isso mereciam morrer. Não dá para entender a mente desses covardes psicopatas, matando tanta gente por pura intolerância religiosa. Que coisa revoltante.
Em muitos casos, o preconceito religioso está presente dentro das próprias famílias, onde as pessoas de diferentes religiões não se dão bem. É algo inacreditável. Será que o amor entre esses familiares é menor do que intolerância religiosa? Será que vale a pena brigar e não se dar bem com as pessoas por causa de religião? Reflita sobre isso, pois o amor e o respeito devem prevalecer independentemente da religião de cada pessoa. O próximo tema que eu quero falar é homofobia. A homofobia é um preconceito ou sentimento de ódio, repúdio e indignação por pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, ou seja, homossexuais, bissexuais e em alguns casos transexuais. Mesmo você não gostando, todo ser humano merece respeito, mesmo que os homossexuais tenham relações com pessoas do mesmo gênero. Ainda assim, continuam sendo humanos e ninguém, em hipótese alguma, merece ser humilhado, xingado, espancado e muitas vezes espancado até a morte, apenas por não gostar de algo que você goste. Ninguém tem o direito de tirar a vida de qualquer pessoa. Assassinato é um crime covarde. Mesmo eu não achando isso certo, tenho que respeitar, pois para mim Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Essa é a minha opinião. Mas mesmo eu não achando certo, não tenho o direito de agredir e matar ninguém. Nem eu, nem ninguém tem esse direito. As pessoas têm que entender que cada um faz o que quiser da sua vida. Pode ter a orientação sexual que quiser, pois cada um tem o livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a conversar e interagir com os homossexuais. Por isso, só peço que respeite eles como qualquer ser humano merece ser respeitado. Próximo tema que eu quero falar é o racismo. O racismo tem sido um grande problema no Brasil desde a era colonial e do tempo da escravidão. Pense nos negros dessa época que sofriam humilhações, abusos, eram amarrados, espancados e muitas vezes até a morte. Ou seja, o racismo é quando a pessoa se acha superior ao outro por causa da sua cor, da sua pele. Ou seja, uma coisa estúpida que esses idiotas racistas pensam. Mas depois de muita luta e sofrimento, no dia 13 de maio de 1888, chegou ao fim o trabalho escravo no Brasil após a proclamação da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Mas infelizmente o racismo não acabou por aí. Até hoje continua impregnado em nossa sociedade de forma brutal. Nos tempos atuais ainda ocorrem muitos casos de racismo em várias partes do Brasil e do mundo. Ver esses casos me traz muita dor e indignação, pois quantos jovens têm suas vidas tiradas por causa do racismo, quando as famílias são dilaceradas por autoridades que matam negros e pardos por preconceito. Isso é revoltante. E também tem muitos negros e pardos que sofrem preconceito em pleno ambiente de trabalho. Vários jogadores de futebol também são feridos em estádios, entre outros inúmeros casos. Infelizmente, o racismo não para por aí. Os negros não têm as mesmas oportunidades que os brancos. Vivemos em um país desigual. Para grande parte da sociedade, um negro pobre é um marginal, um ladrão. E os que tá de carro já roubou e tá curtindo. Para ter uma ideia, faça um exercício. Quantos médicos negros você já viram? Quase nenhum, não é mesmo? Infelizmente, esse é o país em que vivemos. Espero que do fundo do meu coração, em um futuro não muito distante, quero ver mais negros e pardos em profissões bem remuneradas, como arquitetos, engenheiros, médicos, entre outros. E também meu sonho vem negros em cargos importantes na política. Resumindo, meu sonho é viver em um Brasil mais justo. Espero que essa mensagem chegue nos seus corações e que possam refletir sobre suas atitudes.
Espero que nossa sociedade se torne mais justa para todos e que vivemos em paz e harmonia e que possamos respeitar todos sem exceção, pois todos merecemos ser respeitados, independente de qualquer coisa, para termos um futuro melhor e mais justo.